Boa noite, pessoal! Na aula de hoje, vamos dar uma breve revisão em inequações. As principais inequações que estaremos vendo estão listadas aqui, onde estaremos focando nesta aula nas inequações de primeiro e segundo grau, como também na modular. Antes de entrarmos no tópico de interesse, vamos recordar brevemente sobre as funções de primeiro grau, também chamadas de função afim. Essas funções apresentam a forma f de x igual a ax mais b, com a e b sendo constantes reais. Aqui temos alguns exemplos de função afim, onde abordamos uma função com o coeficiente angular a positivo, nulo e negativo. Graficamente, essas funções representam retas, como são apresentadas no gráfico ao lado. Vamos agora, a partir disso, resolver uma inequação de primeiro grau. Considere o problema 2x menos 2 maior que 2. Geometricamente, podemos verificar que a reta dada por f de x igual a 2x menos 2 está acima da reta g de x igual a 2, para todos os valores de x maior que 2. Ou seja, obtemos que 2x menos 2 será maior que 2 sempre que x for maior que 2. Algebricamente, podemos solucionar essa inequação de forma similar a como resolvíamos uma equação. Primeiramente, adicionamos 2 em ambos lados da desigualdade. Na sequência, dividimos ambos lados por 2, chegando no resultado desejado, x maior que 2. Vamos analisar outro exemplo de inequação de primeiro grau. Novamente, podemos fazer uma análise geométrica através das retas representadas pelas funções h de x igual a menos x mais 1 e f de x igual a 2x menos 2. Neste caso, percebemos pelo gráfico das retas que a solução desse problema é dada para os valores de x maiores ou iguais a 1. Resolvendo algebricamente este problema, iniciamos isolando a variável x em um lado. Notem que para isolarmos de fato a variável x, é necessário dividir por um número negativo, fazendo com que o sinal da desigualdade inverta. Então, quando resolver uma inequação, é importante lembrar que ao se multiplicar ou dividir ambos os lados da inequação por um número negativo, é necessário que se inverta a desigualdade. Vamos agora abordar as inequações de segundo grau e, para isso, vamos rever de forma breve as funções de segundo grau chamadas de funções quadráticas. Essas funções apresentam a forma f de x igual a ax² mais bx mais c, com a, b, c sendo números reais, tendo a condição que a deve ser diferente de zero. Podemos exemplificar algumas funções quadráticas, onde uma apresenta o valor da constante a positiva e a outra negativa. Graficamente, vemos que o valor de a indica a concavidade da parábola, sendo voltada para cima quando a é positiva e voltada para baixo caso seja negativo. Vamos agora resolver a inequação de segundo grau x² menos 1 menor que menos 2x² menos x mais 1. Reescrevendo a inequação de forma que todos os termos fiquem de um lado, temos que o problema inicial apresentará a mesma solução que o problema 3x² mais x menos 2 menor que zero. Percebam que a expressão obtida no lado esquerdo da inequação, no caso de uma função, seria representada por uma parábola de concavidade positiva, pois o coeficiente a neste caso é igual a 3, que é maior que zero. Para solucionar este problema, vamos resolver a equação associada a este problema. Calculando o discriminante da equação associada, temos, por ser positivo, que a equação apresenta duas soluções distintas, ou seja, seria uma parábola cruzando o eixo x em dois pontos diferentes. Determinando os valores de x que satisfazem a equação, temos que x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 2/3. Através de um breve esboço da parábola de equação 3x² mais x menos 2, é possível fazer um estudo de sinal dessa função. Com isso, vemos que os valores de x que satisfazem a inequação 3x² mais x menos 2 menor que zero são dados pelo intervalo aberto menos 1 até 2/3. Vamos resolver uma outra inequação de segundo grau. Considere a inequação x² mais 3x mais 10 menor que zero. Seguindo o procedimento descrito anteriormente, iniciamos solucionando a equação associada e com isso obtemos que o discriminante dessa equação é negativo. Ou seja, a função associada não cruza com o eixo x e também temos que esta função apresenta coeficiente a positivo. Logo, ela representa uma parábola voltada para cima que está totalmente acima do eixo x, fazendo com que não exista valor de x tais que sua imagem seja negativa.
levando então que essa inequação não admite solução real. Por fim, vamos tratar das funções modulares. Temos que a função módulo pode ser definida através de uma função por sentenças. Esta função, ao receber um valor x, irá retornar x se este valor for positivo ou nulo e retornará menos x caso x seja um valor negativo, fazendo com que a função módulo sempre retorne um número não negativo. Para solucionar uma inequação modular, utilizamos os conceitos previamente estudados juntamente com a definição dada. Por exemplo, considere o problema módulo 2x menos 6 maior ou igual a x. Temos que dentro da função módulo há uma função de primeiro grau, onde ao realizarmos seu estudo de sinal, obtemos que, para x menor que 3, a função dentro do módulo é menor que 0, e para x maior ou igual a 3, a função seria não negativa. Utilizando a definição de módulo, temos que para x menor que 3, o módulo pode ser substituído pelo valor negativo da função dentro do módulo, resultando em uma inequação de primeiro grau que já vimos como pode ser resolvida. Da mesma forma, analisamos para o intervalo em que x seja maior ou igual a 3, gerando uma distinta inequação de primeiro grau que também podemos resolver. A solução deste problema é dada pela união da solução de cada problema individualmente. Vamos concluir esta aula tratando de problemas que envolvam um produto ou quociente de diversas funções e que saibamos resolver inequações de cada uma delas individualmente. O procedimento consiste em fazer um estudo de sinal de cada uma das funções, sempre atentando que as funções no denominador não podem resultar em valores nulos. Após fazer o estudo de sinal de cada uma das funções individualmente, basta fazermos uma regra de sinal para obter o estudo de sinal da função original. Essa regra é muitas vezes chamada de varal caso queiram dar uma procurada para mais detalhes. Assim, como queremos os valores de x que fazem com que a função seja positiva, temos que a solução desse problema é dada pelo intervalo aberto 0 até 2. Valeu pessoal, com isso encerramos essa aula e nos vemos na próxima. Até mais!